história traz a Europa como grande centro difusor de valores, de cultura, de arte, de tecnologia, e a história não é bem assim. Outros grandes centros também foram produtores de arte, que inclusive a Europa acabou consumindo deles essa arte, consumindo deles esta tecnologia e levando para a Europa, e em alguns casos aperfeiçoando, outros casos utilizando de uma maneira diferenciada, mas compartilhando. Né? Então, a intenção dessa videoaula de hoje é que vocês compreendam que a arte, a técnica, a cultura de uma maneira geral, ela não é exclusividade de um povo. Né? Nós não temos um povo que é totalmente benfeitor, que traz a civilização, né? E outros que são apenas pacíficos nesse processo. Tá? Então, por isso que hoje poderia falar de várias civilizações, poderia falar dos árabes, poderia falar dos chineses, poderia falar dos africanos, das nações indígenas aqui da América. Optamos por selecionar os povos hindus, verificar o renascimento artístico e cultural que ocorreu também vindo de fora, né, a arte e a tecnologia na Índia após a ocupação europeia. Então, para compreender melhor o período que nós estamos estudando, é importante olhar para além da Europa. Né? Se nós olharmos aqui, ó, a Europa está aqui, né, mas aqui não é o centro do mundo. Então é importante perceber outras formas de convívio com a arte e a tecnologia. Então tomamos a Índia como um exemplo disso. No século XVI, nós temos o estabelecimento dos portugueses na Índia, tornando a Índia um entreposto comercial, né? Ou seja, um local para que os europeus pudessem buscar produtos que lhes interessassem e levar produtos para eles também. Mais ou menos depois de 100 anos do controle do comércio na região, os portugueses começaram a perder espaço para outros comerciantes, como os holandeses, os ingleses, mais tarde os franceses, que competiam na Índia por companhias comerciais de várias nações. Então, na Índia não aconteceu um processo repentino de mudanças, não aconteceu um processo repentino de reviravolta cultural e tecnológica, como aconteceu na Europa a partir do século XIV, né, no contexto do Renascimento. Lá já havia esse desenvolvimento desde a antiguidade. A Índia tem sido fornecedora de tecnologia e conhecimentos ao mundo. Enquanto os europeus valorizavam, por exemplo, os instrumentos e os métodos mais modernos, rápidos e lucrativos, né, os indianos procuravam manter funcionando métodos e artefatos adequados ao meio ambiente e à sociedade. Tá? Isso foi muito importante para que a Índia mantivesse seus valores, suas tradições e até de maneira prática garantisse a qualidade dos seus produtos. Um grande exemplo disso é a própria agricultura. Aos olhos dos europeus, os arados que eram utilizados em algumas regiões da Índia eram muito antiquados, né? Podemos dizer que eles eram toscos e ineficientes. Os ingleses, por exemplo, eles tentaram impor os seus arados, que eram grandes, pesados, com uma grande quantidade de ferro. Nos lugares que conseguiam fazer isso, o que aconteceu? O trabalho agrícola ficou mais cansativo para as pessoas e também para os animais que tinham que trabalhar, né, atuar, né, puxando esse tipo de arado. Além de tudo, tornou o trabalho menos produtivo. O complexo sistema agrícola de uma região da Índia, né, da região de Malabar e Gujarat, por exemplo, que à primeira vista poderia parecer primitivo, na verdade era mais adaptado ao tipo de solo, pois mantinha sua fertilidade. Além disso, o cultivo envolvia a proximidade e a sucessão de diversas plantas num equilíbrio que mantinha o solo fértil, arejado e não endurecido pelos efeitos do clima. Ou seja, os indianos
com um equipamento que aos olhos dos europeus era muito primitivo, eles na verdade eles tinham uma possibilidade de explorar a terra de uma maneira muito mais eficiente do que os ingleses. Por exemplo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela substituiu a mão de obra humana pelo maquinário, né? Sem se importar com a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, que acabaram vivendo numa miséria. Então, a avidez pelo lucro, a avidez pela produção em larga escala, não levou em consideração as questões sociais. Isso vai trazer várias consequências, né, para a Europa e mais tarde também para a América. Isso é muito significativo. Outro exemplo que nós podemos ter também é a tecelagem indiana. Ela foi subestimada pelos ingleses, principalmente. Até 1700, mais ou menos, a Índia era o principal exportador de produtos têxteis do mundo. Vinha ali seguida de perto da China, né? Até 1800, ou seja, mesmo já em plena Revolução Industrial Inglesa, a Índia ainda produzia a maior variedade e abundância de produtos têxteis. O próprio desenvolvimento da indústria têxtil na Europa foi precedido pela imitação de técnicas indianas. Porém, ao contrário dos europeus, que usavam cada vez mais teares mecânicos com mão de obra pouco qualificada, as regiões têxteis da Índia empregavam uma grande massa de tecelões, a maioria com grande habilidade manual, né? Isso foi fundamental, né, para garantir a qualidade, né, dos produtos da tecelagem indiana. Tanto a habilidade desses hindus ela era tão grande tanto para tecer quanto para pintar os tecidos. Outro aspecto que vale a pena ressaltar é no campo da medicina. Os indianos se destacaram antes dos europeus, já conheciam a existência, por exemplo, de micro-organismos, utilizavam a inoculação para imunizar as pessoas, né? Espécies de vacinas, né? E, por exemplo, eles já vacinavam contra a varíola. Isso lá na antiguidade. A utilização, os benefícios das massagens, por exemplo, como ilustra aqui esse nosso slide, também é significativo. E várias outras tecnologias e vários outros conhecimentos, né, nós podemos entender que foram fundamentais no próprio tratamento do aço, né? Só no século XIX que os ingleses conseguiram reproduzir a técnica indiana para a produção de aço de alta qualidade. Nesse contexto, né, o mais importante é perceber que, apesar de se tornando o centro do mundo por causa do comércio e da expansão colonial, a Europa não era uma doadora de arte e tecnologia para o resto do mundo. Isso precisa ficar bem claro. Em muitos casos, o que ocorria era um trânsito de mão dupla, uma troca constante de arte, de tecnologia, de cultura. Então, se nós temos aqui, né, inúmeras obras de arte vindas, né, dos europeus, nós temos inúmeras outras civilizações que contribuíram também com a sua visão a respeito da arte, a respeito da tecnologia, a respeito de suas próprias culturas. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa videoaula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.